Oi, pessoal. Então, eu optei por começar o vídeo de hoje, no caso, a nossa aula de hoje, sem a câmera, porque parece que na última gravação que eu fiz, o áudio saiu um pouco picotado e eu acredito que seja por conta da qualidade da internet que eu estou usando aqui nesse momento para gravar. Então, dessa vez vai ser só com áudio e apresentação de slides. Eu espero que vocês entendam. E eu espero também que vocês todos estejam bem. Vamos dar início, então, à nossa revisão de hoje. Ela vai tratar de tecidos adiposos e conjuntivos embrionários. E dessa vez eu optei também por colocar um pouco mais de texto nos slides, pessoal, que é para vocês também terem esse PowerPoint aqui como uma fonte de revisão depois para a prova de vocês, tá? Ele está baseado no Junqueira, todos os slides baseados em uma parte do capítulo que a gente vai tratar aqui do Junqueira. Vamos dar início, então? Uma introdução ao tecido adiposo é que ele é um tecido conjuntivo especial, altamente especializado, né? Justamente por conta da predominância dos adipócitos, das nossas células adiposas, nossas células de gordura. Quando a gente pega para observar esses adipócitos no corpo, eles podem ser encontrados de algumas formas diferentes. Podem ser encontrados como células isoladas, em pequenos grupos ou em grandes agregados. Em grandes agregados são a maneira como eles mais normalmente são encontrados no nosso tecido adiposo. O nosso tecido adiposo, ele é o nosso principal depósito de gordura. No caso, na forma aqui de triacilglicerol ou triglicerídeo, que também é chamado de gordura neutra. Esse nosso triacilglicerol, ele é formado pela ligação de um glicerol mais 3 ácidos graxos. Aqui está a fórmula molecular dele. Um glicerol, esses 3 carboninhos aqui, e a cada carbono ligado um ácido graxo. Esse ácido graxo claramente sendo apolar, e esse glicerol, anteriormente somente como glicerol, sendo polar. Isso aqui é importante porque toda a estrutura dinâmica do tecido adiposo, ora formando gordura, ora degradando gordura, é justamente ora quebrando essa ligação entre o glicerol e os ácidos graxos, ora formando essas ligações entre o glicerol e os ácidos graxos. Então, o nosso tecido adiposo ele vai ser a nossa principal reserva de energia no organismo. A gente sabe que também existe reserva na forma de carboidrato, na forma de glicogênio, mas a principal reserva é na forma de triacilglicerol, tanto por conta de quantidade quanto por conta de gasto energético propriamente dito, né? A gordura, ela tem cerca de 2 vezes mais calorias para cada grama de triacilglicerol comparado a cada grama de carboidrato. E o nosso tecido adiposo é um tecido extremamente dinâmico, como eu havia dito, e que essa dinamicidade ela é influenciada pelo nosso sistema nervoso e pelo nosso sistema endócrino. Ora pelos nossos neurotransmissores, ora pelos nossos hormônios, certo? E juntos também eles atuam, né? Simultaneamente. Aqui uma diferenciação no nosso tecido adiposo entre os dois tipos celulares principais, que são o tecido adiposo unilocular e o tecido adiposo multilocular. O tecido adiposo unilocular também pode ser chamado de tecido adiposo comum, branco ou amarelo, enquanto que o tecido adiposo multilocular também é chamado de pardo. É um sinônimo, certo? Até mais comumente ele é chamado de tecido adiposo amarelo e tecido adiposo pardo, que é assim que eu vou chamar de agora em diante, certo? O tecido adiposo amarelo, o nosso adipócito do tecido adiposo amarelo, ele vai conter apenas uma grande gotícula de gordura que ocupa quase todo o citoplasma da célula, como a gente pode ver aqui nessa figura. É óbvio que se a gente aumentar, se a gente der um zoom aqui na célula, a gente vai encontrar outras gotículas pequenas de gordura espalhadas pelo citoplasma. Mas didaticamente, a gente costuma dizer que ele é preenchido por apenas uma grande gotícula de gordura. Enquanto que o tecido adiposo pardo, ele é formado por gotículas de gordura espalhadas pelo citoplasma, além de conter inúmeras mitocôndrias também nesse citoplasma. É óbvio que o tecido adiposo, o branco, o tecido adiposo amarelo, ele também vai ter mitocôndrias, mas num número muito menos considerável do que no tecido adiposo pardo. Outra coisa importante, embora aqui nas figuras o tamanho das células estejam semelhantes, é só por uma questão de estética de slide, essa célula do tecido adiposo pardo, ela é muito menor do que a célula do tecido adiposo amarelo.
certo? Nosso tecido adiposo unilocular ou amarelo, então, a cor dele, pessoal, vai variar de acordo com a nossa dieta, tá? Quanto mais caroteno a gente consumir, mais amarelo ele vai ficar. E aí aqui eu coloquei como exemplo de beta-caroteno, né? É um tipo de caroteno, o caroteno encontrado na cenoura, certo? A maior parte do tecido adiposo em adultos é justamente formada por esse tecido adiposo unilocular ou amarelo. O acúmulo desse nosso tecido adiposo, dessa forma de armazenamento de gordura, vai depender da idade, do sexo e da genética de cada pessoa também. E quais são as funções desse tecido adiposo amarelo ou unilocular? Ele serve de reserva, reserva energética. Ele também serve para modelar a superfície do nosso corpo, assim como também como uma espécie de amortecedor, principalmente nos pés e nas mãos. Aqui no caso, na sola dos pés e na palma das mãos. Ele serve também como um isolante, serve também como ele é um tecido conjuntivo, como uma sustentação para órgãos e estruturas, além de ter uma função secretora. Tá? Ele secreta fatores e hormônios, como a gente vai ver mais adiante. As células adiposas uniloculares, pessoal, elas são grandes, como a gente pode ver aqui. Claro, aqui está num grande aumento, mas elas realmente são bastante grandes. Elas são esféricas quando estão isoladas, como a gente pode ver aqui nessa figura. Essa figura ela é dos flashcards do Netter, de histologia. Recomendo bastante para vocês. Se quiserem, até depois posso mandar. Então ela está bastante esférica aqui, porque ela está isolada, tá? Isso aqui é um adipócito. Quando elas estão em grupo, como nessa figura aqui de cima, tem vários adipócitos em grupo, né, em grupamentos maiores, essas células acabam sofrendo um processo que a gente chama de compressão recíproca. E com isso elas acabam tendo uma morfologia muito mais poliédrica, como a gente pode ver aqui. Ela tem várias arestas, certo? A gotícula do nosso adipócito, a gotícula de gordura, ela é removida com o nosso solvente histológico e a gente acaba formando um anel citoplasmático. Aqui nessa imagem a gente ainda tem a gotícula lipídica. Nessas aqui já não. Vocês podem ver que está branquinho aqui. Não tem mais essa gotícula lipídica porque a gotícula ela foi lavada com a utilização do solvente histológico na hora de produzir a lâmina, certo? E aí a gente acaba formando esses anéis citoplasmáticos aqui. Ó. Isso aqui é o chamado anel citoplasmático, que é o citoplasma que sobra depois que essa gotícula de lipídio é varrida do interior celular. Aqui, só para falar para vocês o que é cada uma dessas numerações, aqui no branquinho ele está mostrando um adipócito, aqui no 1. No 2 aqui ele está mostrando uma arteríola, vocês vão aprender futuramente nas lâminas histológicas a diferenciar a arteríola de vênula, a artéria de veia. Aqui no caso é uma arteríola. Aqui no 3 a gente tem o tecido conjuntivo, aqui revestindo esses vasos, separando um adipócito do outro. Aqui no 4 a gente vai ter uma vênula, que tem a parede mais fina do que a parede da arteríola. Como eu disse, futuramente vocês vão aprender a ver e a diferenciar uma vênula de uma artéria. Aqui a gente tem o núcleo do adipócito e aqui a gente vai ter a gotícula de gordura dentro desse adipócito unilocular. O que mais que a gente tem aqui? Tá, essa gotícula de gordura, ela é separada do citosol por uma monocamada fosfolipídica e proteica. E isso é bastante lógico, né, pessoal? Porque como essa gotícula de gordura, ela logicamente é lipofílica, e o citosol contém, na sua grande maioria, a maior proporção dele é feita de água, a gente tem que ter uma separação dessa gotícula do citosol, e essa separação é feita justamente por essa monocamada de fosfolipídios. E a principal proteína de sustentação dos adipócitos aqui, nesse entrelaçado, digamos aqui, de adipócitos, nesses grupamentos, essas proteínas aqui mais em azulzinho, todo esse tecido adiposo em volta, a principal proteína constituinte desse tecido adiposo interadipócito, digamos assim, entre os adipócitos, é o colágeno do tipo 3, tá? Aqui foi um print que eu tirei de uma lâmina lá do MOL, não sei se vocês conhecem, mas o MOL do site do ICB, que é o Instituto de Ciências Básicas lá da USP, se quiserem procurar depois, é uma boa fonte também para estudar essa parte mais prática da histologia, tem lâminas maravilhosas com textos bem didáticos que explicam bem tudo da histologia, basicamente, eu peguei de lá essas imagens. Ele mostra justamente esses agrupamentos de adipócitos, tá? Que estão bem bonitinhos. Cada pontinho mais escuro aqui é um núcleo de adipócito. E aqui ele destaca daí as estruturas dessa imagem que a gente está vendo à esquerda, né? Essa parte rosinha mais escura aqui, então, é aquele anel citossólico.
Aqui era onde era para ter a nossa gotícula lipídica, mas agora isso aqui foi varrido, né, pelo nosso solvente no processo de produção de lâmina, e aqui azulzinho acaba sendo o núcleo do adipócito. Sobre deposição e mobilização de lipídios. Isso aqui é um enfoque muito mais lá da fisiologia e da bioquímica, mas para dar até mais sentido para a histologia deixar e mostrar para vocês como esse tecido é dinâmico, é importante que a gente tenha pelo menos uma noção disso, tá? A mobilização dessa gordura, né, como fonte para que a gente utilize ela principalmente como fonte de energia, ela não se dá de forma homogênea, tá? Quando a gente necessita da quebra desse lipídio para a produção de energia, ela se dá de uma forma diferente, né? Primeiro a gente queima, por exemplo, a gordura subcutânea, só para depois começar a queimar a gordura lá intraabdominal propriamente dita, né? A gordura intraperitoneal, a gordura lá do mesentério. E assim por diante, de outras partes do nosso corpo, né? A principal origem desses triacilgliceróis que estão armazenados no tecido adiposo, ela tem 3 origens, tá? A dieta, o fígado e o próprio tecido adiposo. Quando a gente ingere a partir da dieta, esses triglicerídeos eles são transportados através de uma estrutura que a gente chama de quilomicron, que é essa estruturazinha aqui embaixo. Quando ele é proveniente do fígado, quando ele tem uma origem hepática, ele é transportado através de lipoproteínas, aqui no caso a VLDL. Quando ele é produzido no tecido adiposo, isso acontece através de um processo que a gente chama de lipogênese, e isso usa como a lipogênese, ela usa a glicose como matéria-prima para a produção de triacilglicerol. Então a gente tem 3 principais origens desse triacilglicerol armazenado no tecido adiposo: a nossa dieta, o nosso fígado e o próprio tecido adiposo. Sobre os quilomicrons agora. Os quilomicrons, que é essa estrutura aqui representada nessa figura, são formados a partir de células do epitélio intestinal, e ele vai ser composto principalmente, aqui 90% dele vai ser armazenado nele, vai ser de triacilgliceróis, vão ser de triglicerídeos. E o restante daí vai ser dividido entre colesterol, fosfolipídios e proteínas. Aqui tem certinha a coloração e a divisão, depois se vocês quiserem pausar o vídeo para ver, desses componentes que formam o quilomicron. O tecido adiposo, nosso tecido adiposo, ele vai produzir uma enzima que se chama lipase lipoproteica, é produzida dentro do adipócito. Ela vai ser exportada, essa enzima, lá para o endotélio. O endotélio é o tecido do nosso vaso sanguíneo, tá? Ela vai ser exportada e vai ser exposta pelo nosso endotélio vascular. E essa lipase lipoproteica, ela vai interagir com proteínas de superfície da membrana, tanto do quilomicron quanto do VLDL. O quilomicron e o VLDL, como eu disse, transportam esses triacilgliceróis. Quando a proteína de membrana, tanto da VLDL quanto do quilomicron, interage com a lipase lipoproteica que está na parede do nosso vaso sanguíneo, a lipase lipoproteica degrada o nosso triacilglicerol em glicerol e ácido graxo. Quando ela degrada o glicerol em glicerol e ácido graxo, essas duas substâncias, glicerol e ácido graxo, acabam se difundindo em direção ao adipócito. E lá dentro, novamente, tanto o glicerol quanto os ácidos graxos acabam se ligando uns com os outros e acabam sendo armazenados novamente dentro daquela gotícula lipídica na forma de triacilglicerol. Assim que a gente faz, assim como a maior parte dos nossos triacilgliceróis são depositados no adipócito, tá? A insulina, como hormônio anabólico que é, e talvez seja o hormônio mais anabólico que a gente tem no nosso corpo, ela acelera o processo de síntese de triacilglicerol a partir da glicose, que é aquela lipogênese que acontece no tecido adiposo. E por outro lado, a norepinefrina, ela vai ser o principal desencadeante da mobilização. Tá? A mobilização é quando a gente precisa utilizar esse triacilglicerol que está armazenado lá no adipócito. E isso a gente vai chamar de lipólise, tá? Que é a quebra dessa gordura. Tá? A quebra dessa gordura, a lipólise do triacilglicerol no tecido adiposo, vai acontecer mais ou menos como está representado aqui nessa figura, e depois tem uma figura mais bonitinha que explica tanto a deposição quanto a mobilização dessa gordura. A gente vai ter, por exemplo, aqui a liberação da norepinefrina. A norepinefrina vai interagir com o adipócito, vai acontecer toda uma cascata aqui que vocês vão aprender mais para frente na bioquímica, que vai aumentar a lipólise, como vocês estão vendo aqui. A lipólise vai ser a quebra, então, desses triacilgliceróis em glicerol e ácido graxo,
que vai ser liberado novamente para poder ser utilizado. Os ácidos graxos vão se ligar a uma proteína plasmática que a gente chama de albumina, e os gliceróis vão sair difundidos, porque, como eu disse anteriormente, eles são polares, então eles conseguem se difundir facilmente no sangue. Aqui uma imagem também esquemática, eu acho que é do Junqueira, que mostra justamente isso. A gente vai ter aqui um terminal nervoso, né? Uma terminação nervosa adrenérgica, porque ela é de adrenalina, né? De norepinefrina, que no caso vai ser liberado aqui, por exemplo, num estado de alerta, num exercício físico, um estado de jejum, a gente tem a liberação aqui nessa fenda de norepinefrina. A norepinefrina, ela entra no adipócito e interage com essa proteína aqui que a gente chama de lipase sensível hormônio. A lipase sensível hormônio vai interagir e vai acabar desencadeando a lise dessa gordura armazenada aqui no adipócito, a lise desse triacilglicerol. O triacilglicerol é quebrado, então, em glicerol e ácido graxo, que vão se difundir lá para o nosso vaso sanguíneo. Os ácidos graxos, eles, então, interagem e se aderem à albumina, por onde que vai ser o carreador, vai ser o transportador desses ácidos graxos no sangue. Enquanto que o glicerol vai seguir dissolvido. Como eu disse, ele é polar, então ele não tem dificuldade para ser transportado livremente no nosso sangue. E o contrário também aqui, o quilomicron e a VLDL transportando os triacilgliceróis, reagindo com a lipase lipoproteica, que quebra esses triacilgliceróis em ácidos graxos e glicerol, que depois voltam para o adipócito para ser armazenado. Esse aqui é o ciclo dinâmico que eu falo para vocês do tecido adiposo unilocular. A produção e a secreção de substâncias por esse tecido, então, pessoal. Como eu disse, eles produzem a lipase lipoproteica, que se localiza lá na parede do endotélio e vai ser responsável pela hidrólise, então, desses triacilgliceróis em glicerol e ácidos graxos. Já a leptina, ela vai ser um hormônio que serve para regulação da quantidade de tecido adiposo no corpo e da ingestão dos nossos alimentos. Então, ela vai atuar lá no nosso hipotálamo, diminuindo a ingesta de alimentos. Essa imagem aqui é para representar justamente o que a leptina e a insulina fazem lá no nosso hipotálamo, tá? Quando a gente se alimenta, a gente vai ter a liberação da leptina e, como você sabe, a gente vai ter a liberação da insulina. A glicose e alguns aminoácidos são responsáveis por essa estimulação da insulina. E aí esses dois hormônios, tanto a leptina quanto a insulina, eles vão, os dois juntos, estimularem neurônios anorexígenos, vão estimular neurônios que diminuem a nossa fome e vão inibir neurônios orexígenos, que são hormônios que estimulam a nossa fome. Então elas inibem hormônios que estimulam a fome e ativam ou estimulam hormônios que inibem a nossa fome. Então elas vão ser responsáveis pelo processo de saciedade, certo? Outra substância produzida pelo tecido adiposo vai ser a adiponectina, que vai diminuir a liberação de glicose pelo fígado, e a resistina, que vai ser responsável por uma função mais hiperglicemiante. A histogênese do tecido adiposo, ela acontece no embrião e ela se origina de células do mesênquima, lá dos hipoblastos, né? Então a gente vai ter aqui nesse esquema uma célula tronco mesenquimal multipotente, que vai ser responsável por formar fibroblasto e lipoblasto, e aí o nosso tecido adiposo, tanto o multilocular quanto o unilocular, vai ser provindo desse lipoblasto. Esse lipoblasto aqui ele vai sofrer um processo de diferenciação, como a gente pode ver aqui já com algumas gotículas de gordura, e esse lipoblasto ele vai originar o nosso adipócito multilocular e o nosso adipócito unilocular. Essa imagem aqui ficou errada, na verdade ela está no próximo slide e eu vou explicar para vocês agora, depois eu arrumo na hora de mandar o slide novamente. Então aqui são algumas informações extra a respeito do nosso tecido unilocular, é de que o processo de obesidade, pessoal, ele não se dá pelo aumento do número de adipócitos, mas sim pelo aumento do volume daquela gordura, daquele lipídio armazenado pelo nosso adipócito unilocular. Para quem não sabe, isso é uma informação bastante relevante. Na medicina, a gente tem uma síndrome que é chamada de síndrome metabólica, e a gente vai aprender a classificar ela quando o paciente possui pelo menos 3 desses 5 fatores aqui. Quais são os fatores? A obesidade central, a hipertensão arterial, a glicemia alterada ou diagnóstico de diabetes mellitus
e a hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia. Para quem não sabe, isso aqui é o aumento dos triglicerídeos no sangue e isso aqui é o aumento do colesterol sanguíneo, tá? Dois tipos de tumores bastante relevantes aqui são o lipoma, que é um tumor benigno que é removido facilmente através de cirurgia, e também o liposarcoma, que daí por outro lado é um tumor maligno e que forma metástase, né? Ele se propaga pelo corpo facilmente, mas que acomete basicamente pessoas acima de 50 anos. Sobre o tecido adiposo multilocular, a coloração dele parda, né, que é o outro sinônimo, como eu disse para vocês, a coloração parda dele, ela se deve justamente por conta da rica vascularização que esse tecido tem e por conta das inúmeras mitocôndrias que ele tem. Mas por que ele fica pardo? Na vascularização contém inúmeros eritrócitos. Os eritrócitos contêm hemácia e a hemácia tem ferro. As mitocôndrias contêm citocromos. Os citocromos também têm ferro. Então, para resumir, ele é pardo porque ele tem muito ferro, certo? Ele vai ter uma distribuição limitada no corpo e vai se encontrar principalmente nas cinturas escapular e pélvica. E ele vai ser bastante abundante em animais que hibernam e em nós humanos ele vai ser principalmente abundante em recém-nascidos e extremamente escassos em humanos adultos. Vai ser extremamente escasso em adultos, tá? As mitocôndrias desse tecido adiposo pardo vão ser ricas em proteínas transmembranas do tipo termogenina e UCP, e essas proteínas aqui, elas são responsáveis não pela utilização dessa gordura como forma de produzir energia para ser utilizada, mas como forma de produção de calor. Então, justamente por conter muita mitocôndria, e essa mitocôndria ser riquíssima nessas proteínas aqui, que a gente vai produzir muito calor por esse tecido. E é justamente por isso que é riquíssimo em animais que hibernam e é riquíssimo em recém-nascido. Aqui só para mostrar para vocês, né, essas duas laminazinhas aqui, isso aqui é daquele mesmo site, o MOL, né, como a gente pode ver, os adipócitos aqui são extremamente multiloculares mesmo, são várias gotículas de lipídio, aqui mostrando como eles, a didática deles, né, mostrar dessa forma que eles pintam a célula ali, o azulzinho é o núcleo, e o resto aqui seria o citoplasma com inúmeras gotículas lipídicas, que no caso aqui também são varridas por aquele nosso solvente quando a gente vai preparar a lâmina, certo? Aqui uma imagem do Junqueira que mostra a distribuição desse tecido adiposo no corpo do RN, né, do recém-nascido. O tecido adiposo que está pintado em amarelo aqui, ele é um multilocular puro, aqui em amarelinho é onde tem a maior parte do tecido multilocular, e no roxinho é uma mistura do multilocular com o unilocular. O processo de formação desse tecido adiposo multilocular, ele é diferente do tecido adiposo amarelo, né? As células mesenquimais, elas se tornam mais epitelioides, com uma forma de epitélio. Elas não são tão redondas, não são ou depois quando está em grupo, elas não são poliédricas, elas são mais epitelioides, são uma forma um pouco mais alongada. E ao final elas ficam com uma aparência de glândula endócrina cordonal. Isso aqui parece um pouco largado para vocês, mas depois, quando a gente for ver tecido endócrino, tecido glandular, vocês vão entender um pouco melhor. E vão poder comparar esses dois tecidos aqui, tanto o adiposo multilocular quanto a glândula endócrina cordonal, e realmente são um pouco parecidos, tá? Isso aqui acontece antes delas começarem a acumular gordura. E duas informações importantes é de que não há formação de novo tecido adiposo marrom depois que a gente nasce, e também não há formação de tecido adiposo amarelo a partir do marrom, correto? Sobre o tecido gelatinoso ou de sustentação, a gente vai ter aqui a célula mesenquimal indiferenciada, a célula tronco mesenquimal, e ela vai ser responsável pela formação desses diferentes tipos de células aqui. Ela vai formar fibroblastos, ela vai formar célula adiposa, ela vai formar condroblasto, que por sua vez vai formar condrócito, ela vai formar osteoblasto aqui, por sua vez vai formar osteócito, vai formar células musculares lisas ali, que formam o nosso vaso sanguíneo, vai formar, que revestem, né, o nosso vaso sanguíneo e são responsáveis depois pela contração, pela diminuição dessa luz do vaso, ou pela vasodilatação. Célula mesenquimal indiferenciada, essa aqui vai formar também a célula endotelial, que é a célula propriamente dita do nosso vaso, célula mesotelial e assim por diante. Uma célula tronco, né, ela forma diferentes tipos de célula. Sobre as características desse nosso tecido conjuntivo, ele vai ser um tecido conjuntivo com estrutura bifásica,
localização interna, a origem dele é a partir do mesoderma, e as funções vão ser basicamente preencher, ligar, defender e sustentar. Aqui os nossos principais tipos de tecido conjuntivo, tecido adiposo, como a gente viu anteriormente com um pouco mais de detalhe, nosso sangue, nosso tecido conjuntivo fibroso, tecido cartilaginoso, ósseo e frouxo. Isso aqui, mais para frente, a gente vai entrar com mais detalhe em cada um deles, tá? O tecido conjuntivo embrionário, que a gente chama também de mesênquima, ele está presente apenas no embrião, e ele tem uma origem no mesoderma e no ectoderma da crista neural. E essas células aqui, como eu disse antes, elas são células-tronco, mas são células-tronco pluripotentes. Elas não são capazes de formar todo o tipo celular, mas um grande número. Como eu mostrei para vocês, o tipo celular que elas formam. E aqui uma microfotografia de uma lâmina mostrando esse tecido para a gente. Ainda sobre o mesênquima, ele é formado por células com característica mais estrelada, como vocês podem ver aqui com pontas, né? E essas pontas de estrela, digamos assim, elas têm prolongamentos. Elas vão ter citoplasma um pouco mais escasso e pouco corado. Aqui tem pouco citoplasma mesmo, o núcleo ocupa quase todo o citoplasma dessa célula. Um núcleo oval, como vocês estão vendo aqui, e grande, né? Ele está ocupando quase todo o citoplasma da célula. A cromatina dessa célula ela vai ser bastante fina e o nucleolo vai ser bastante proeminente. Como vocês estão vendo aqui, dentro do núcleo dá para ver só esses pontinhos pretos, isso aqui demonstra uma cromatina bastante fina, e a gente vai ver inúmeras figuras de mitose numa lâmina desse tecido mesenquimal, tá? Isso aqui é bastante frequente. Como a gente pode ver aqui, tem duas células se dividindo, aqui mais para frente esse núcleo que ele tá essa cromatina está um pouco mais condensada, parece que está sendo puxada para esses lados, provavelmente aqui também seja uma figura de mitose acontecendo, e essa lâmina dá para ver bastante essas características. Né? A gente vai ter bastante fibra reticular entre essas células e também bastante matriz intercelular. Tá? O tecido gelatinoso, que também é chamado de tecido mucoso, no embrião, no feto, ele vai ser responsável principalmente por formar o cordão umbilical. E no cordão umbilical a gente vai chamar ele de geleia de Wharton. Aqui, nesse corte de lâmina de cordão, a gente consegue ver bem isso. Aqui as duas artérias placentárias, aqui a veia placental, aqui o alantoide, e toda essa substância aqui na volta é a geleia de Wharton. Ela vai formar esse tecido gelatinoso mucoso, certo? O tecido mucoso no adulto, ele vai ser restrito à polpa jovem dos dentes. Isso aqui é uma informação importante, algumas pesquisas são realizadas com células-tronco justamente tiradas da polpa de dente, tá? A matriz gelatinosa, ela tem muita substância fundamental amorfa, com muito ácido hialurônico, e as principais fibras que formam essa matriz são os colágenos do tipo 1 e do tipo 2. E as células que vão ser encontradas aqui vão ser os fibroblastos. Tá? Aqui é uma outra foto de lâmina. Cada núcleo disso aqui é um núcleo de fibroblasto, e isso aqui é a matriz fundamental amorfa na volta, tá? Com colágeno e tudo mais. E é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que seja fundamental, ajude vocês de alguma forma nessa aula. Depois eu mando slide, mando exercício, e qualquer dúvida, prendam o grito.